Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise a fundo. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais densas e, francamente, revolucionárias do livro do Êxodo. É a porção da Torá chamada Yitro. Exatamente. E as fontes que a gente tem nos guiam por dois momentos gigantescos. Isso, primeiro uma consultoria de gestão, assim, de altíssimo nível, que vem de um lugar totalmente inesperado, e depois o evento que, bom, define a civilização ocidental, a entrega dos 10 mandamentos, ou melhor, como o texto chama, as 10 palavras. A nossa missão aqui é essa. E além da leitura superficial, sabe? Tentar entender como esses textos antigos falam sobre burnout, liderança eficaz e, a própria arquitetura de uma sociedade justa. E tudo começa de um jeito bem familiar, né? Com a chegada do sogro, exatamente. Itro, o sogro de Moisés, chega ao acampamento no deserto. E o que é crucial entender logo de cara é que ele não é israelita. Ele é um outsider. Totalmente. Um sacerdote de Midian. O fato de que uma das lições mais importantes sobre governança e estrutura social venha de uma fonte externa já é por si só uma mensagem poderosa. Sobre a universalidade da sabedoria, né? Perfeito. E ele não chega de mãos vazias. Ele traz a esposa e os 2 filhos de Moisés que tinham ficado para trás. E os nomes desses filhos são, tipo, um resumo da biografia do Moisés até Perfeito, aquele né? ponto, Isso, certo? é um resumo perfeito. O primeiro é Gerson, que vem da raiz hebraica ger, que significa estrangeiro. Fui um peregrino em terra estranha. Isso. É a vida de Moisés como um príncipe egípcio que era hebreu e depois como um fugitivo. O segundo filho é Eliezer. Que significa, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me salvou da espada do faraó. Exato. Essa frase, me salvou da espada do faraó, soa muito específica. O texto bíblico não detalha muito isso. Tem alguma tradição que preenche essa lacuna, que conta o que aconteceu? Tem, e é uma história, assim, impressionante. A tradição oral judaica, registrada no Midrash, conta que depois que Moisés matou o capataz egípcio, ele foi capturado. E sentenciado à morte. Isso. E no momento da execução, quando o carrasco levantou a espada para decapitá-lo, o pescoço de Moisés teria se tornado milagrosamente duro como uma coluna de mármore, Nossa, quebrando a espada. quebrando a espada. É uma imagem fortíssima. Uau! E o mais fascinante é o jogo de palavras que os sábios encontram aqui. A palavra hebraica para nuca, ou pescoço, oref, tem a mesma raiz da palavra paró, faraó. Sério? Sim, a interpretação simbólica é que a nuca dura do faraó, a teimosia dele, foi quebrada pela firmeza do pescoço de Moisés, que representava, o propósito divino. A tirania se quebrou ao tentar destruir o agente da libertação. Que detalhe incrível! Certo, então o Yitro chega, tem esse reencontro e logo depois ele observa a rotina de Moisés. E o que ele vê o deixa chocado. Ele vê o Moisés sentado do amanhecer ao anoitecer, com uma fila que não acabava mais de gente esperando para que ele julgasse suas causas. Desde as mais triviais até as mais complexas, ele era o gargalo de toda a nação. É a versão bíblica da síndrome do fundador, né? Totalmente. O líder que começou tudo e agora acha que só ele pode resolver cada probleminha. Ele está a caminho de um burnout monumental. E é o sogro que chega e, sem meias palavras, diz: olha, isso que você está fazendo não é bom. Vai acabar com você e com o povo. É talvez a primeira consultoria de gestão da história, né? E o que é realmente chocante é a reação de Moisés. A gente está falando de um homem com mais de 80 anos, que tirou um povo da escravidão, abriu o mar, falou com Deus. Ele tinha todos os motivos para dizer: com todo respeito, sogro, o senhor não entende. Mas ele não faz isso. Ele para, escuta e, o mais importante, ele implementa o conselho. É uma lição de humildade que ecoa até hoje. A verdadeira liderança não é ter todas as respostas, mas saber ouvir quem as tem, não importa de onde venha. E qual é a solução que o Yitro propõe? É uma solução brilhante na sua simplicidade. Ele diz para Moisés mudar o papel dele. Em vez de ser o juiz de todas as causas, ele deveria ser o educador-chefe. E o representante perante Deus. Isso. Ensinar as leis, os estatutos, o caminho a ser seguido. E para a justiça do dia a dia, ele deveria delegar. Criar uma estrutura hierárquica de líderes. Exato. Chefes de 1.000,
de 100, de 50 e de 10. Só os casos mais complexos, que ninguém mais conseguisse resolver, chegariam até ele. Mas não era qualquer um que podia ser líder. O critério de seleção é a parte mais importante, imagino. É o coração de tudo. Yitro não diz escolha os mais inteligentes ou os mais carismáticos. Ele lista 4 qualidades essenciais. E a ordem importa, né? A ordem importa. Primeiro, homens capazes, que podem ser competentes, mas também corajosos. Segundo, tementes a Deus, pessoas com uma bússola moral interna. Que respondem a algo maior que elas mesmas. Exato. Terceiro, homens de verdade, ou seja, íntegros, confiáveis. E, por último, que odeiam o ganho injusto, incorruptíveis. Isso não é um organograma, é a fundação de um sistema judicial baseado em caráter. A competência é o ponto de partida, mas a integridade é o que sustenta tudo. Precisamente. É uma mudança radical. Eles estão saindo de uma ditadura onde a lei era a vontade de um homem para uma sociedade onde a justiça é distribuída. Baseada em princípios éticos. Yitro está ajudando a construir o hardware da nação, uma estrutura social e judicial para que o povo funcione de forma ordenada e justa. É o alicerce. Então, primeiro temos a organização da sociedade, o hardware. E agora, com essa base, eles estão prontos para receber o sistema operacional, a constituição espiritual. A narrativa nos leva direto para o Monte Sinai. Uma transição perfeita. E logo na chegada ao Sinai, o texto nos dá uma pista sutil, mas profunda. Primeiro versículo diz que eles acamparam, vai achando, no plural. Certo. Mas no versículo seguinte, quando estão posicionados em frente ao monte, a linguagem muda. E Israel acampou Vaixã ali, no singular. Por que essa mudança do plural para o singular? Qual é a mensagem? Os comentaristas clássicos, como Rashi, explicam que essa mudança indica uma transformação espiritual. Para receber a Torá, aquele amaranhado de tribos e famílias teve que se tornar uma unidade. Eles acamparam como um só povo, com um só coração. Isso, a unidade de propósito era um pré-requisito. Isso se conecta com a tradição de que a Torá foi entregue no deserto, um lugar que não pertence a ninguém, para que nenhuma nação pudesse dizer é minha. E também foi dada em 70 línguas, né? Exato, os idiomas conhecidos na época, para sinalizar sua vocação universal. E a revelação em si, as 10 palavras, a tradição não vê isso como uma imposição de um ditador celestial, né? De jeito nenhum. A metáfora mais poderosa na tradição judaica para esse momento é a de um casamento. Um casamento. Sim, as 10 palavras não são um código penal, mas uma ketubá, um contrato de casamento entre Deus e o povo de Israel. É um convite a um relacionamento. Um contrato de casamento, isso muda toda a perspectiva. E dentro desse contrato tem um detalhe linguístico na primeira palavra que é, assim, alucinante. É um dos detalhes mais paradoxais e belos de todo o texto. A primeira palavra que Deus fala é Anoque, que significa eu. Eu sou o Senhor teu Deus. Ok. Acontece que, segundo muitos linguistas e sábios, Anoque não é uma palavra hebraica pura. É uma palavra de origem egípcia. Peraí, como assim? Anoque é uma palavra egípcia? Eu imaginaria que num momento mais sagrado da sua história, Deus usaria o hebraico mais puro possível. Qual a lógica disso? É totalmente contraintuitivo, e é exatamente por isso que é tão profundo. A mensagem é que Deus encontra as pessoas onde elas estão. Para um povo que viveu 400 anos no Egito, cuja língua e cultura estavam impregnadas pelo ambiente egípcio, a revelação começa com uma palavra familiar, uma ponte. É como se Deus dissesse, eu falo a sua língua, eu entendo de onde vocês vêm, e é a partir daí que a gente começa. É um ato radical de empatia divina. Isso é incrível. Certo, vamos para a estrutura do contrato. 2 tábuas de pedra. A imagem clássica é de 5 mandamentos de um lado, 5 do outro. Qual o significado dessa divisão? A divisão tradicional é que a primeira tábua lida com a nossa relação com Deus, a dimensão vertical. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses, e por aí vai. Isso. E a segunda tábua lida com a nossa relação com outras pessoas, a dimensão horizontal. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ok, isso faz sentido. Uma tábua para o divino, outra para o social. Mas a sabedoria do arranjo vai muito além. A tradição judaica revela uma arquitetura oculta aqui.
Não são dois conjuntos separados. Eles se correspondem. Como assim se correspondem? Há um paralelismo direto entre o primeiro mandamento da primeira tábua e o primeiro da segunda. O segundo com o segundo. E assim por diante. Eles se espelham. Espera um pouco. Você está me dizendo que a estrutura não é aleatória, que há uma simetria oculta conectando não matarás com eu sou o Senhor teu Deus. Isso muda tudo. Como funciona essa correspondência? Funciona de forma perfeitamente lógica. Veja só. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, está alinhado com o sexto, não matarás. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a vida. A imagem de Deus está impressa em cada ser humano. Portanto, assassinar alguém não é só um crime contra a pessoa, é um ataque direto ao Criador. É uma usurpação do papel que pertence só a ele. Uau! Ok, faz todo sentido. E o próximo? O segundo, não terás outros deuses, corresponde ao sétimo, não adulterarás. A idolatria é vista como adultério espiritual. Claro, a aliança como um casamento. Adorar outros deuses é trair o parceiro da aliança. A metáfora se aprofunda ainda mais. E o terceiro? O terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão, espelha o oitavo, não furtarás. Usar o nome de Deus em vão não é só xingar, é principalmente se identificar como seguidor dele, mas viver uma vida que contradiz seus valores. É como roubar a identidade divina para benefício próprio, para dar um verniz de legitimidade a atos injustos. É uma fraude espiritual. Exatamente. A hipocrisia como uma forma de roubo. E o quarto com o nono. O quarto, lembra-te do dia do sábado, está alinhado com o nono. Não darás falso testemunho. O sábado é a testemunha semanal da criação. Então, ao observá-lo, a pessoa testemunha que Deus criou o mundo em 6 dias. E descansou no sétimo. Desonrar o sábado, portanto, é dar um falso testemunho contra o Criador. É viver como se ele não fosse a fonte de tudo. Isso é uma arquitetura de ideias impressionante. Mas, sendo um pouco cética, isso não poderia ser uma reinterpretação posterior? Uma forma inteligente de encontrar padrões que talvez não estivessem lá? Quão antiga essa visão? É uma ótima pergunta. E essa interpretação não é moderna. Ela aparece em fontes judaicas muito antigas, como o Midrash Rabbah, que compila tradições de mais de 1.500 anos. Ah, bom. A ideia é que a estrutura foi intencional desde o princípio. As duas tábuas eram duas cópias do mesmo contrato, uma para cada parceiro da aliança, Deus e o povo. Ok, isso dá muito mais peso à ideia. E o último par, então? Finalmente, o quinto, honra teu pai e tua mãe, corresponde ao 10º, não cobiçarás. Essa conexão parece mais sutil. É sutil, mas poderosa. Nossos pais são nossos criadores neste mundo. Honrá-los é reconhecer a estrutura da família e da autoridade. Cobiçar a esposa do próximo, a casa, qualquer coisa dele, é o colapso interno dessa estrutura. É a semente da destruição da família e da sociedade. O desrespeito pelos limites. Exato. Honrar os pais ensina contentamento e respeito. A cobiça é o seu oposto. Então, a grande mensagem aqui é que não existe espiritualidade abstrata. Não dá para dizer, eu tenho uma ótima relação com Deus e ao mesmo tempo ser uma pessoa horrível com os outros. As duas tábuas são inseparáveis. O nosso comportamento ético no mundo é o teste definitivo da nossa fé vertical. Exatamente. A forma como você trata seu vizinho, seu funcionário, sua família, não é um apêndice da sua vida espiritual. É o centro dela. Recapitulando um pouco a nossa jornada, a gente começou com o Moisés sofrendo de burnout e aprendendo com o sogro, um estrangeiro, sobre humildade e delegação, criando um sistema de liderança baseado em caráter. Depois, vimos a nação se unificar para receber a sua constituição, não como leis frias, mas como um contrato de casamento. E, por fim, descobrimos a arquitetura secreta desse contrato, que tece de forma inseparável o nosso relacionamento com o divino e com o humano. E, para deixar um pensamento final, quero voltar aos últimos versículos da porção. Logo depois de toda a grandiosidade do Sinai, a primeira instrução prática que Deus dá é sobre como construir um altar. Certo. E a instrução é peculiar. O altar deve ser feito de terra ou de pedras inteiras, não lavradas,
E há uma proibição explícita: se sobre ele levantares a tua ferramenta, o profanarás. É um detalhe curioso. Proibir ferramentas de metal que são símbolo do progresso, da tecnologia, da capacidade humana de moldar o mundo. Fica uma pergunta para a gente refletir, né? Uhum. O que essa proibição de esculpir ou melhorar as pedras do altar pode nos dizer hoje? Talvez seja um lembrete de que, ao nos aproximarmos do sagrado, talvez a instrução não seja para moldar as coisas à nossa imagem, com as nossas ferramentas e filosofias. Talvez o desafio seja o oposto, um chamado à aceitação. Um convite para nos conectarmos com as coisas como elas nos foram dadas, em sua essência, em vez de sempre tentarmos alterá-las para que se encaixem nos nossos projetos.